Qual é a lenda urbana local aí? É uma noite quente de verão no início dos anos 90, em alguma cidade anônima dos Estados Unidos continentais, uma cidade não muito diferente da sua. Um carro com universitários para no estacionamento de uma antiga lavanderia fechada há 5 anos. Fora do prédio, uma cabine telefônica solitária brilha como um farol estranho na escuridão do terreno vazio. É por isso que os adolescentes vieram aqui. Não para bagunçar e beber cerveja na lavanderia abandonada, como você poderia esperar. Vieram por causa da cabine telefônica. Visitar a cabine é um rito de passagem para a garotada da cidade. Segundo a lenda, ela é assombrada, e se alguém entrar sozinho e pegar o fone, vai ouvir um segredo terrível. Ninguém teria coragem de contar sua história depois. O garoto ao volante, um gótico de shopping baixinho e magro chamado Edmund, garante que isso funciona. Ele é da cidade e conhece todas as lendas locais. Eu vim aqui no último Halloween, ele explica, e vi Brian Miles desabar em lágrimas. Os demais estudantes no carro ainda acham que ele mente. Brian é o quarterback estrela da escola, e ninguém consegue imaginá-lo chorando, muito menos por algo ouvido ao telefone. Nem todas as ligações são ruins, diz Edmund. Às vezes são boas, mas você só vai saber se tentar. Todos os estudantes saem do carro e formam uma fila para usar o telefone. Incentivado pelos outros membros do grupo, Edmund vai primeiro. Ele entra na cabine e o telefone toca. Quando ele atende, há uma voz feminina do outro lado da linha. Olá, Edmund, diz a voz. É a Heather. Quero que você saiba que sinto muito por ter implicado com você quando éramos crianças. A verdade é que eu gostava de você, mas tinha medo de fazer qualquer coisa a respeito. Eu realmente gostaria que você me ligasse algum dia. Edmund desliga o telefone. James é o próximo a usar o telefone. Quando ele atende, a voz do outro lado é a do pai dele. Filho, diz o pai dele com um suspiro profundo. Acho que preciso te contar que sua mãe e eu vamos nos divorciar. James desliga o telefone, sem saber como se sentir com o que ouviu. Ele retorna ao carro e se senta. A próxima pessoa a se apresentar é... Bem, eu não sei como dizer isso de outra forma. É você que assiste isso agora. Estava no carro com os outros e agora está na cabine telefônica pegando o fone e ouvindo a voz do outro lado. E na reviravolta mais estranha dos acontecimentos, a voz do outro lado sou eu, Dr. Bob, do canal Dr. Bob no YouTube. Minha voz está dizendo, ouça, seu nome. Sei que não conversamos muito, mas não aguento mais guardar isso. Eu preciso te pedir para se inscrever no meu canal do YouTube, para eu aparecer no seu feed, e para você ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Se quiser ir além, torne-se meu apoiador no Patreon e tenha acesso a conteúdos exclusivos, como vídeos sem censura, votação de temas e bastidores. É uma ótima oferta. Você acena com a cabeça e desliga, sabendo exatamente o que deve fazer. Janet, uma das garotas, se oferece para ir agora, pois é nova no grupo e quer impressionar. Ela respira fundo e entra. O telefone toca. Ela atende. Alô, diz ela ao telefone. Oi, Janet. A voz do outro lado é de Sophie, sua melhor amiga desde a infância. Quando você foi para a faculdade, comecei a ficar com o Jason. Fiz isso poucas vezes e parei, mas me sinto muito mal. O rosto de Janet cora e ela desliga o telefone com força. Jason é o nome do namorado dela, com quem ela não tinha tido a chance de conversar há alguns meses. Tamara, a última do grupo a usar o telefone, é outra garota da cidade que tenta agir durona para impressionar os meninos. Ela atende o fone. Alô, Tamara. Tamara não reconhece de imediato a voz ao telefone. Ela pergunta, com quem estou falando? Eu conheci a sua amiga Kate, diz a voz. Antes de ela desaparecer, um suor frio toma conta de Tamara. Kate sumiu há 5 anos. A polícia já tratava como caso arquivado. O que você quer dizer? Ela pergunta. Por que está me contando isso? Porque fui eu que a matei, diz a voz. Isso está me consumindo. Precisava contar para alguém. A voz do outro lado revela mais detalhes sobre a amiga, que só saberia se estivesse falando a verdade. Tamara não aguenta mais. Desliga o telefone e sai da cabine. Os outros perguntam o que o telefone disse, mas ela acha que não pode contar. Ela vai para casa sem querer ficar mais tempo ali. No dia seguinte, relata à polícia o que ouviu, mas não sabe explicar como sabia onde o assassino escondeu o corpo. Estresse, lágrimas, ataques de raiva e, às vezes, até alívio. Esses sentimentos são comuns a qualquer um que interaja com o SCP-467, a cabine telefônica de confissão.
Essa cabine telefônica, aparentemente comum ao ser usada, recebe uma ligação de alguém conhecido pelo usuário, esteja essa pessoa viva ou morta. Na verdade, a ligação ocorre apenas na mente do sujeito, pois os registros telefônicos confirmam que nenhuma chamada real foi recebida. Durante a ligação, a pessoa do outro lado da linha revela segredos, coisas que o sujeito que recebe a ligação não teria como saber de nenhuma forma. Esses segredos variam, indo de inocentes a polêmicos e muitas vezes extremamente sinistros. Quando a Fundação SCP soube da cabine telefônica de confissão no início dos anos 90, sua primeira ação para tentar impedir casos foi apenas desconectar o telefone. Isso funcionou bem por um tempo, mas depois, com o passar do novo milênio e a popularização dos celulares, relatos sobre o telefone assombrado começaram a circular novamente. Acontece que a própria cabine, e não o telefone, era a fonte da anomalia. Enquanto alguém estiver na cabine, qualquer dispositivo de comunicação pessoal será a extensão da influência psíquica dela. Depois que isso foi descoberto, a cabine foi completamente removida e levada para o armazenamento de artefatos anômalos. O telefone nem precisa tocar, mesmo que todos, inclusive o sujeito, lembrem de uma ligação. A análise dos vídeos revelou que os sujeitos nunca atendem o telefone, mas as ligações podem ser gravadas por dispositivos de áudio na cabine. Outra limitação que foi descoberta sobre o SCP-467 é que ele só permite uma ligação por pessoa por dia. Se alguém usar a cabine telefônica de novo em até 24 horas após já ter falado com alguém, nada acontece. Devido à natureza dos classe D, muitos testes resultaram em ligações de teor mais inflamado e lascivo. Um classe D reincidente em crimes violentos recebeu ligação da mãe. Estou tão envergonhada. Foi relatado que ela disse, chorando. Acho que fui culpada por você ter se tornado assim. Não criei bem você nem seus irmãos. Depois dessa ligação, o classe D ficou muito perturbado e, por alguns dias, pediu permissão para ligar para a família. O pedido foi negado. No outro extremo, um classe D no corredor da morte por um assassinato brutal cometido anos atrás recebeu uma ligação da família de uma das vítimas. O pai da garota falou mais na ligação. Ele disse ao classe D que, apesar de nunca esquecerem o ocorrido, acreditava que um dia poderiam perdoar. Foi estranho de ouvir e a classe D ficou claramente desconfortável o resto do dia. Outro classe D, que havia sido condenado por agressão, recebeu uma ligação direta de uma de suas vítimas. Ela ainda estava viva e tinha passado por muita recuperação desde que ele a atacou. Ela disse a ele que se mudou para outra cidade e criou um grupo para mulheres aprenderem defesa pessoal. Embora o classe D não soubesse como se sentir em relação àquela ligação na época, seu moral melhorou nos dias seguintes. Nem todas as ligações eram tão intensas. Um classe D recebeu uma ligação de um pesquisador presente na sala, embora nunca tenha sido visto pegando o telefone. Na ligação, o pesquisador disse ao classe D que seu corte de cabelo era feio. O classe D saiu da cabine e confrontou o pesquisador, que admitiu achar o corte de cabelo dele, abre aspas, bem idiota. O classe D ficou irritado no começo, mas logo todos conseguiram dar boas risadas sobre isso. Outros não tiveram tanta sorte. Um classe D, outro assassino condenado, ouviu apenas a voz de sua vítima gritando de raiva por 5 minutos inteiros. Outro classe D ouviu algo que o perturbou tanto que teve um acesso de fúria violenta, pontuado por crises de choro histérico. Não sabemos o que ele ouviu. Ele estava impossível de consolar e teve que ser eliminado depois de atacar o pesquisador que conduzia o teste. Outro classe D recebeu uma ligação dele mesmo ao testar a cabine. Esse classe D, ex-integrante de uma organização terrorista de extrema-direita e estava no corredor da morte pelo assassinato de um político em sua cidade, ouviu sua própria voz na ligação descrevendo desejos homossexuais reprimidos. Se eu tivesse sido mais honesto comigo, talvez nem tivesse acabado aqui, disse a voz. Isso não foi bem aceito por esse classe D, que tentou destruir a cabine e foi executado logo após pela equipe. Em outro teste, a cabine falou com alguém usando sua própria voz. Os pesquisadores usaram um sujeito já testado com amnésticos para observar o resultado. O sujeito recebeu uma ligação com sua própria voz, relatando detalhes que o sujeito havia esquecido por causa dos amnésticos. O sujeito ficou confuso, e os pesquisadores questionaram se isso traria de volta as memórias perdidas a longo prazo. Não trouxe. O Dr. Wright, o pesquisador principal do SCP-467, também testou pessoalmente a cabine várias vezes. Não se sabe qual foi a natureza das ligações em nenhuma das ocasiões.
Na primeira vez, o equipamento de gravação foi desconectado e ele tem se recusado a revelar a natureza da ligação a outros. Independentemente do assunto, outros pesquisadores notaram que o Dr. Wright ficou muito deprimido e passou a duvidar de seu trabalho na fundação, algo inédito. Após alguns dias, ele parecia recuperado. O segundo teste do Dr. Wright foi mais preocupante. As gravações captaram a voz de uma criança do outro lado. Assim que o Dr. Wright reconheceu a voz, desligou o equipamento de gravação e exigiu a remoção total do registro do teste dos arquivos. O Dr. Iceberg, outro pesquisador sênior da equipe, passou por experiência parecida, mas menos perturbadora, ao testar a cabine. Assim como no caso do Dr. Wright, o tema da conversa dele não foi registrado. Só podemos supor que foi algo ruim, pois 2 dias depois ele brigou fisicamente com outro pesquisador do sítio 17 e recebeu uma repreensão formal. Pesquisas indicam que a cabine funciona até com inteligências não humanas. Até agora, a única outra anomalia que foi testada com a cabine foi a SCP-1599, o robô espião quebrado. A SCP-1599 recebeu uma ligação de seu criador alegando que havia perdido o sinal e não conseguia recuperá-lo. No entanto, a SCP-1599 negou que a mensagem fosse de seu criador e acusou os cientistas da Fundação de lhe pregar uma peça. Outro ponto interessante sobre a SCP-467, as ligações se tornam mais estranhas e perturbadoras nos feriados de inverno dos Estados Unidos, especialmente Dia de Ação de Graças e Natal. Os primeiros casos registrados de pessoas recebendo ligações da própria voz aconteceram no fim de novembro e no início de dezembro. Esse período também é quando as ligações de pessoas falecidas se tornam mais frequentes. Mais estranho ainda, durante as festas, houve casos de pessoas recebendo ligações de pessoas que não existem. Em um caso, era só uma voz desconhecida falando sobre fatos que não ocorreram ou aconteceram com outra pessoa. Em outro caso, uma voz afirmava ser o amigo imaginário de infância da pessoa. A teoria vigente sobre o motivo das ligações da cabine ficarem mais incomuns durante os feriados é que isso seria uma resposta à combinação de altos níveis gerais de estresse e ao aumento da pressão social para ignorar ou minimizar conflitos interpessoais, levando a sentimentos mais reprimidos. Isso, porém, não explica completamente como a cabine telefônica às vezes parece inventar coisas do nada. Parece que a verdadeira natureza da cabine é algo que incentiva as pessoas a serem mais honestas umas com as outras. Mesmo que você tente ao máximo esconder segredos das pessoas ao seu redor, a cabine telefônica criará uma versão sua que revelará alegremente até os seus segredos mais profundos e sombrios. Não está claro se as forças por trás dessa anomalia queriam que isso nos prejudicasse ou beneficiasse. Às vezes, ouvir um segredo pode ser como tirar um peso dos ombros. Outras vezes, isso gera caos e só resta desejar nunca ter ouvido. Se você entrasse na cabine telefônica, quem você acha que estaria te ligando? E o que você acha que essa pessoa teria para te dizer? Obrigado por assistir. Para seguir aprendendo sobre anomalias, recomendo conferir outro arquivo de caso, como o SCP-971 Entrega Exótica de Fast Food.